Pronto. Aí, quem que libera a sala aí? Tá liberado, Rato, e a hora que você quiser eu posso projetar os slides. Já iniciamos a gravação. Tá bom. Beijo, Rose. Boa tarde a todos. Estamos chegando aí. Estamos com 73 participantes já. Muito boa tarde. A gente vai iniciar aqui o nosso evento de hoje. Queria primeiramente agradecer a Margarete da CVM pela participação, Reginaldo da Bracel e Rose. Tivemos junto aí o Reginaldo e a Rose no evento da Bahia. Então, mais uma vez aqui vamos falar de novo de segurança de mercado. E muito obrigado pela participação de todos que estão nos assistindo. Lembrando que a gente vai ter depois aqui um bate-papo e depois a gente vai abrir uma sessão de perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode mandar no chat aqui, que eu vou monitorando e envio aqui para os nossos ilustres palestrantes. Eu vou iniciar aqui, se você puder projetar, Bernardo, só falar do lançamento que a gente está fazendo hoje, que é o lançamento, esse é o terceiro e-book que a gente está fazendo aqui na BBCE, dessa vez falando sobre supervisão e monitoramento de mercado, um tema que para a gente é extremamente importante e relevante, não só pela importância que isso tem no mercado, em qualquer mercado, no mercado de energia não é diferente, como também em relação à nossa atuação como administrador de mercado a funcionar aí pela CVM, onde essa parte de autorregulação e supervisão é algo não só necessário, como mandatório que tenhamos. Então, a gente investe muito nesse processo e a gente conta um pouquinho aqui no e-book sobre a nossa visão dessa área e como é que a gente pode compartilhar essa visão com todos vocês que participam do mercado e a importância que essa atividade, de forma geral, tem para um mercado, para o desenvolvimento sustentável de qualquer mercado, e de mercado de energia não é diferente. Pode passar o próximo slide aí, Bernardo. Então, só contextualizando aqui, vocês todos vão ter acesso a esse book, depois aqui no próximo slide eu vou mostrar onde. Então, basicamente, o que a gente vai contar aqui, por que a BBCE tem uma área de supervisão e monitoramento de mercado, qual o objetivo dessa área, o que é uma autorregulação, que todo mundo fala, né? Muita gente fala e coloca a importância dessa área. Então, aqui nesse book a gente descreve o que é tratado como autorregulação, quais são as atividades da área de supervisão e monitoramento de mercado da BBCE. Então, de novo, aqui vocês vão observar três grandes pilares que existem nessa área, que é educação, auditoria e enforceability, penalidades, eventualmente, que necessitam ser aplicadas, mas educação e monitoramento é um deles. É importante que isso aconteça em conjunto. As normas dos mercados de derivativos de energia, então, trazer um pouco para vocês que estão, muitos de vocês, né, muitos dos participantes do mercado de energia estão começando agora a operar no mercado de derivativos, então é importante que vocês saibam e acompanhem as normas relacionadas a este mercado. É um mercado que evoluiu muito nos últimos anos, um mercado que nasceu no Brasil em 1994 e vem evoluindo, vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, e é um mercado que hoje eu posso falar porque eu trabalhei no mercado financeiro, a Margarete sabe também, é um dos mercados de derivativos no mundo mais bem regulados e mais bem organizados que existem, referência até para outros países. No item 5, a gente vai falar de outro item importante dentro da supervisão, cada vez mais, né? A CVM tem aí atuado fortemente nisso também, recentemente com a resolução 50, relativo à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. A gente vai mostrar aqui os principais conceitos, as normas vigentes, como é que funciona esse processo de monitoramento, que nós, na BBC, aqui também, até por força legal, fazemos também. É importante que vocês todos conheçam também como é que é feito esse processo. Tem todo um trabalho de treinamento que a gente faz interno e até com o conselho
em relação a esse tema, então é um tema realmente de extrema importância. E, por último, vamos falar um pouquinho da regulamentação geral do mercado de valores imobiliários, então, fazendo referência às normas que existem hoje para valores imobiliários, lembrando que derivativo é considerado como valor mobiliário, então, por isso que a gente fala da regra geral de valores imobiliários, e os valores imobiliários são aqueles definidos pela lei, então, o derivativos é um deles, então, por isso que a gente fala da regulamentação geral de valores imobiliários. É isso, então, próximo slide a gente vai ter aí aonde que vocês podem acessar, então está disponível para download nesse site da BBCE ou no site da Bracel também, desde já agradecendo aí o Reginaldo, o Bernardo, todo mundo da Bracel aí pelo constante apoio que tem nos dado aí em relação a esses temas, e com certeza a gente vai falar muito disso aqui também. Então, aproveitem, baixem a cartilha e aproveitem aí para conhecer um pouco mais dessa atividade de supervisão, monitoramento de mercado, autorregulação, etc. Obrigado, Bernardo. Eu vou começar aqui pedindo um pouco para cada um se apresentar, né, para quem não conhece, e contar um pouquinho aí qual que é o papel, né, da área de supervisão, da autorregulação, um pouquinho do qual a importância que isso traz para o mercado, né, independentemente de quem o faça, mas qual que é a importância que existe para esse tema. Então, vou pedir para cada um aqui, se puder fazer a gentileza de se apresentar e fazer as suas considerações iniciais. Começar aqui pela Margarete, da CVM, depois eu passo a palavra para a Rose e para o Reginaldo. Mais uma vez, obrigado, Margarete, por aceitar o convite e participar desse evento. Não, sou eu quem agradece, Carlos, e fico muito honrada mesmo com esse convite. A gente, na CVM, como vocês sabem, nós temos uma área muito dedicada a essa parte educacional, né? Eu não atuo nessa área, atuo na supervisão de mercado, mas nós temos uma superintendência que se dedica muito também à orientação a investidores e à área educacional, e todas as iniciativas nessa área são muito bem-vindas e apoiadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Eu vou iniciar, então, me apresentando. Meu nome é Margarete, eu atuo na CVM há 17 anos, quase 17 anos, em janeiro vai fazer 17 anos. Antes disso, eu trabalhei em banco, né? Então, a minha carreira, eu posso dizer que foi feita no mercado financeiro e, mais recentemente, no mercado de valores imobiliários. Não tão recentemente assim, mas no mercado de valores imobiliários. Desde que eu comecei na CVM, eu tenho trabalhado na área de supervisão de mercado, né? Que é a área responsável pela supervisão das entidades administradoras de mercados de bolsa e de balcão organizado, onde se insere a BBCE, né? Também fazemos a supervisão de intermediários. Então, grosso modo, essa é a minha atuação. Obrigado, Margarete. Rose, acho que todo mundo te conhece, né? Mas é importante você... Não, vamos lá. Bom, eu sou a Rose Santos, sou conselheira da CCE, estou responsável pelo tema da evolução da segurança de mercado como operadora do mercado físico de energia, em que pese o tema aqui ser de autorregulação. É bom dizer que é um tema que a CCE não está sujeita à autorregulação, né? Ela está muito voltada para o mercado financeiro, mas o tema da educação e do entendimento de como é importante o monitoramento próximo ao mercado interessa bastante a CCE. Então, eu acho que estamos aí nessa frente, não sujeito à regulamentação, mas sujeito às regras e normas da ANEEL. De toda forma, acho que a gente pode contribuir com esse debate, falando da importância da supervisão e monitoramento para a gente ter um mercado, de fato, mais líquido e mais seguro. Obrigado, Rose. Reginaldo, acho que sua vez todo mundo também te conhece e falar um pouquinho aí a importância do tema para vocês. Boa tarde a todos, em especial aos 126 participantes, comigo seriam 127. Prazer enorme estar aqui com vocês todos.
Meu nome é Reginaldo Medeiros, eu estou presidente da Abracel, porque a associação está passando por transformação. Temos um novo presidente já eleito a partir do próximo ano, que é o Rodrigo Ferreira, a pessoa de muito tempo no mercado de energia elétrica. Eu atuo nesse mercado, empresas de energia elétrica há mais de 40 anos, e nos últimos 11 anos aqui na Abracel, eu me dediquei a tentar animar a todos os atores a organizar o mercado de energia elétrica no Brasil. E aí tivemos várias parcerias com a CCE, mais recentemente chegou a BBCE, o que animou a todos os comercializadores. Então, nosso papel aqui, enquanto associação, é apoiar todas as iniciativas que dizem respeito ao desenvolvimento do nosso mercado. O mercado brasileiro ainda é um mercado incipiente, já é um mercado bem mais maduro do que quando eu cheguei aqui na Abracel, e eu vejo essa organização aqui em torno da BBCE como uma iniciativa extremamente pertinente. Já fizemos outras cartilhas com a BBCE e essa cartilha agora é muito importante porque é sobre o monitoramento que a CCE vem fazendo das operações no âmbito da sua atuação. É muito importante para o mercado e nós temos a crença aqui que essa iniciativa e outras iniciativas, algumas da própria CCE, farão com que o nosso mercado evolua de uma forma positiva e que cada vez seja um mercado maior, mais maduro e certamente com novos players. O que se passa no futuro muito próximo é que teremos um mercado amplo de energia em que todos os consumidores participarão. Daí essa importância de termos um ambiente de comercialização muito propício, organizado, com derivativos, e a BBCE é uma casa que tem se destacado disso. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos e tenho certeza que essa iniciativa da BBCE, que conta com o apoio da Abracel, da CCE, ela será mais uma no sentido de educar o mercado, que é uma coisa muito mais positiva do que uma visão clássica que se tem no setor de energia elétrica, que é uma visão punitiva. Então, a educação é fundamental para o desenvolvimento desse mercado. É isso, estou aqui à disposição, vamos fazer um belo debate aqui. Obrigado, Reginaldo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, aí queria começar com essa questão que o Reginaldo também levantou, começando um pouco, perguntando para a Margarete, assim, a gente às vezes confunde muito autorregulação com regulação, né? O tema de autorregulação, né, pelo que eu me lembro, ele tomou uma importância muito grande nos últimos anos, né, principalmente depois do processo de desmutualização das bolsas, que passaram a ser empresas, SAs, com ações em bolsa até, com ações negociadas em bolsa, mas ainda fica às vezes o mercado pode ter alguma dúvida, né, sobre autorregulação substitui a regulação, quando que a autorregulação atua, quando que atua a regulação. Como é que é essa visão que a CVM tem em relação a essa autorregulação e regulação? Tá certo, Carlos. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente essa, e eu devo dizer aqui, assim, antes de iniciar, que o que eu disser aqui não é necessariamente a visão da CVM, porque eu não tenho mandato para fazer isso, né? Só quem fala pela CVM são os seus diretores e presidentes, os membros do colegiado. Mas eu acho que essa é uma pergunta técnica, não teríamos grandes opiniões aqui, tem muito a ver com o que está na lei, né? A CVM foi criada em 1976, né, esse ano a gente está completando 45 anos, pela Lei 6385. E lá, em 1976, já na Lei 6385, o artigo 17 da lei, sem querer ficar aqui desfilando conhecimento jurídico, não, pessoal, mas só para que vocês entendam qual é o fundamento da autorregulação, o artigo 17 já determina o seguinte, que as bolsas de valores, as bolsas de futuros e as entidades de mercado de balcão organizado são órgãos auxiliares à CVM e devem fazer a fiscalização das operações cursadas nesses mercados e também dos seus participantes. Então, vejam, quando
a CVM, bem mais recentemente, editou a norma vigente para os mercados regulamentados, que é a Instrução 461 da CVM, e o Carlos tem toda a razão quando diz, isso ganhou, a autorregulação ganhou muita importância a partir da desmutualização das bolsas, que foram processos muito concomitantes com a própria edição da Instrução 461, né? A Instrução 461 é de 2007. Então, nesse momento, ficou patente que nós precisávamos, de fato, dar força para essa atividade que é desenvolvida pelas entidades administradoras de mercado de bolsa e de balcão por força de lei, né? Então, o que a gente pode dizer aqui em relação à diferença da regulação e da autorregulação? Todos nós, eu creio, buscamos um mercado rígido, eficiente, íntegro, não é? Porque é isso que atrai novos investidores. O que faz com que as pessoas tenham confiança de investir em determinado mercado é justamente saber que aquele mercado é íntegro, é eficiente, é rígido, não é? São esses valores que atraem pessoas para o mercado. O que a regulação ou o regulador e o autorregulador buscam é justamente conferir a existência desses valores no mercado, né? E como que se faz isso? Todos sabem aqui, eu não preciso chorar aqui as pitangas, né, das dificuldades, das agruras do serviço público e tudo mais, mas nós sabemos que há uma série de limitações para a atuação dos entes governamentais, inclusive em termos orçamentários e tudo mais. Quando a lei diz que essas entidades são auxiliares da CVM na execução da fiscalização e da supervisão de mercado, na verdade, o que ela está propondo é o mercado, o próprio mercado, tem condições de, por meio de regras internas que ele possa fixar e que são também aprovadas pela CVM, levar esse conjunto de valores a ser um conjunto de valores efetivamente aplicado naquele mercado, né? Então, a gente conta com a atuação dos próprios participantes de mercado, dos administradores desse mercado, para que executem algumas tarefas e a gente evite a sobreposição de atividades, de forma que, se a autorregulação faz a supervisão de participantes, o regulador não precisa ir lá naquele mesmo participante fazer a mesma atividade que o autorregulador já fez. A gente confia que a atividade feita, a supervisão feita pelo autorregulador é uma supervisão adequada e que vai gerar os resultados necessários e positivos para o mercado. Então, o que eu diria, assim, resumindo, é que a atividade de autorregulação é uma atividade muito importante, porque ela é feita a partir de pessoas que atuam nesse mercado, que conhecem esse mercado como, eu posso dizer, ninguém mais conhece, não é? E essa atividade de autorregulação, ela é uma atividade auxiliar à atividade desenvolvida pelo próprio regulador. Obrigado, Margarete. Eu queria pegar esse gancho e até uma coisa que o Reginaldo falou sobre a questão da educação. Como é que, e você, obviamente, é um cara de mercado e representa uma parcela muito significativa do mercado, que são as comercializadoras, como que você enxerga esse papel da autorregulação, né, em proteção do próprio mercado? Qual a importância que a educação tem em cima desse tema? O Rato, assim, primeiro, assim, muito bem definida pela Margarete aí a separação entre autorregulação e regulação, né? São coisas assim intrínsecas, e o nosso mercado elétrico aqui
Ele, até bem pouco tempo atrás, era um mercado bastante incipiente, né? E, desde sempre, nós aqui na Abracel tentamos fazer um trabalho da educação para o próprio mercado. Que algumas iniciativas assim que nós tivemos, como, por exemplo, certificação de profissionais. Então, é importante que tenhamos profissionais com competência, a exemplo do que existia no mercado financeiro. Nós lideramos aqui um projeto durante 10 anos. Hoje, esse projeto está na CCR. Então, é um projeto muito importante, na medida em que você tenha profissionais certificados. Isso é uma espécie de um selo de qualidade do mercado. Segundo, melhores práticas de controle de crédito. Nós fizemos cartilhas aqui informando aos associados sobre as melhores práticas. Aqui na própria Abracel, nós tomamos iniciativa de colocar no nosso site, na aba interna, dispositivos em que todas as empresas pudessem publicar suas informações, para que todos tivessem acesso a essas informações. E sempre dentro de um trabalho que a gente acha que é um trabalho de educação. Então, é fundamental que se tenha ações de educação do mercado, quer seja capacitando profissionais, quer seja divulgando as melhores práticas do mercado. Isso é um papel muito importante, mas é importante também que a regulação ela evolua com o próprio mercado. No momento, nós estamos discutindo também, no âmbito da ANEEL, a partir do amplo debate que fizemos com a CCE, uma maior segurança do mercado, mas isso tudo iniciativas no âmbito da regulação. A ANEEL está para abrir uma audiência pública para discutir controle de alavancagem, melhores mecanismos de garantia financeira, mas isso é o que compete à regulação. Por outro lado, é muito importante que os próprios agentes do mercado eles tenham clareza que essa autorregulação é importante. Como bem disse a Margarete, para evitar até a regulação que não induza as melhores práticas. Se o regulador percebe que o mercado já tem boas práticas de autorregulação, muito provavelmente ele não se vê compelido a emitir normativos que interfiram no próprio bom funcionamento do mercado. Então, isso é um aspecto que eu acho que é muito relevante. E quanto mais tivermos um mercado autorregulado, menos regulação e interferência do regulador é necessária. Então, é uma evolução natural do mercado. O mercado elétrico no Brasil está evoluindo. Eu acho que a parte mais visível dessa evolução são os derivativos da própria criação da BBCE como um balcão organizado, como uma empresa que está atuando em perspectivas de vir a se tornar, inclusive, uma clearing house, que é muito importante para que a gente tenha essa evolução completa do mercado. Então, isso é a forma que eu vejo essa separação entre essas duas práticas, a regulação, a autorregulação, e também a importância da educação do mercado para o mercado. Obrigado, Reginaldo. Eu queria ainda continuar nesse tema aí, e vocês, por favor, se quiserem me interromper em qualquer situação, fiquem à vontade, é um debate aqui. Queria perguntar para a Rose, né? Assim, a gente não, você bem falou, assim, a CCE não é autorreguladora, né? Não tem esse papel, mas vocês, de certa forma, atuam em algum tipo de supervisão. Qual que é a importância que você acredita nesse papel de supervisão para o desenvolvimento sustentável de qualquer mercado, e no caso aqui no mercado de energia, né? Bom, eu acho importantíssimo essa questão da supervisão e monitoramento, né? Só complementando um pouco aqui o que a Margarete e que o Reginaldo comentaram, de fato, a gente não tem no setor elétrico essa figura ainda do autorregulador, né? E, na verdade, quando a gente vai olhar para as duas instituições, os dois institutos, né, o regulador dá as diretrizes para o autorregulado regular aquele ambiente. Então, assim, de uma certa forma, quando a ANEEL
falando do tema de supervisão e monitoramento, coloca quais são as competências da CCE e depois na 701, que é a resolução que trata do monitoramento, determina algumas diretrizes, a gente não tem um ambiente igual tecnicamente, mas um ambiente que a gente possa fazer comparações. Como bem disse, todo o esforço da CCE, desde que a gente resolveu olhar para o tema de segurança de mercado de maneira profunda e estruturada, ela vem no sentido do desenvolvimento sustentável do mercado. Todos nós sabemos aí que a abertura de mercado é um caminho sem volta, então nós vamos ter mais players, mais produtos que vêm por aí, não só derivativos, eu acho que derivativos ele vai, na verdade, ter um boom dele praticamente no próximo ano, segundo, terceiro, mas outros produtos virão a partir da dinâmica que vai existir, considerando toda a diversidade de fontes de matriz, considerando, inclusive, o PLD horário. E quando a gente olhou para a segurança, a gente falou assim, a gente não pode ficar do jeito que a gente estava. Então, a gente fez um trabalho longo, de muito diálogo com todos os agentes, com todas as associações, com muita participação, inclusive da Abracel, que nos ajudou muito nas soluções que nós estamos propondo, acho que é de conhecimento público, as notas técnicas que a ANEEL tem trabalhado e encaminhou para a ANEEL. E nessa questão da supervisão e monitoramento, acho que o maior desafio da CCE, e o meu pessoal, já que estou como sponsor desse tema, é tentar demonstrar para os agentes, para os players, que a intenção do monitoramento não é punitiva. E a gente só consegue fazer isso e alcançar esse nível de maturidade e consciência através do processo educativo. O que é importante ficar muito claro é que o monitoramento ele é necessário e para que ele aconteça de maneira adequada, eu preciso ter informações de qualidade e tempestivas. Mas o fato de se chegar à CCE ou qualquer operador de mercado, nesse caso eu estou falando da CCE porque nós estamos falando do mercado físico de energia, com qualidade e intempestividade, é o que vai permitir esse desenvolvimento sustentável do mercado, é o que vai permitir um mercado rígido, juridicamente, com estabilidade e segurança jurídica. Então, muito em linha com o que a Margarete falou, um cenário dessa maneira, em que as pessoas estejam educadas para a supervisão e monitoramento, não vejam e não enxerguem a supervisão e monitoramento como um concorrente ou como alguma ação ou atitude que seja contra ele, mas que ele enxergue a supervisão e monitoramento ao lado dele, com ele, para que todos tenhamos um crescimento sustentável. É isso que vai permitir o crescimento e tornar o nosso setor atrativo para investidores. Então, acho que é fundamental, em que pese aqui a gente ter a Sera do mercado financeiro e o Rato com os derivativos, e a gente aqui com os contratos físicos de energia, a gente tem que olhar o risco sistêmico, né? A gente tem que olhar o sistema para que a gente possa atrair o mercado. Então, eu vejo com muito bons olhos essa questão da supervisão e monitoramento. Eu acho que ela é uma peça fundamental no equilíbrio e no desenvolvimento sustentável do mercado para que a gente possa ir para outros patamares. Obrigado, Rose. Eu queria pegar esse gancho do enforcement e fazer uma pergunta para a Margarete. E aí, de novo, entendo a opinião sua, né? Lembrando sempre isso. E aí você colocou muito bem esse papel de trabalho conjunto de regulação com autorregulação, né? Só que, por outro lado, a gente já viu no mercado, né? Não só no mercado de energia, mas principalmente no mercado financeiro, algumas tentativas de autorregulação voluntária ou que não tenha uma base regulatória por trás. Qual que é a sua opinião e a questão do que a Rosa levantou aqui, né? O papel do enforcement, o papel da penalidade que vai ter que existir, mas, de novo, ela não é o principal aqui, para que não prejudique o próprio mercado, mas ela tem que existir para que o mercado efetivamente respeite as regras, né? Como é que é essa tua visão sobre esse papel, essa junção, autorregulação e regulação, a importância disso e o enforcement que é trazido até pela própria regulação para que isso aconteça? Essa equação é uma equação assim bastante delicada, né? Porque o ser humano em geral ele é movido por alguns estímulos, digamos assim, né? A gente sabe, eu vou usar um exemplo aqui bem banal, mas quantas vezes a gente coloca o pé no freio porque a gente sabe que tem um radar, né, ali naquele lugar.
Então, e muitas vezes, quando você tem certeza que não tem radar nenhum, um ou outro acaba resolvendo ultrapassar o limite de velocidade estabelecido. A gente vê o papel do enforcement mais ou menos dessa forma. É um estímulo para que as pessoas, os agentes de mercado, cumpram a regra, né? E você sabe que se você não cumprir a regra que foi estabelecida para todos, isso pode te acarretar uma penalidade, né? Então, vejam, a penalidade, ela não é um fim em si mesmo, né? A penalidade, ela tem por objetivo garantir que os agentes de mercado cumpram a regra, né? E eu tenho certeza que nem a BBCE, por meio da sua área de supervisão e monitoramento, nem a CVM, por meio da sua superintendência de processos sancionadores, tem por objetivo sair por aí penalizando as pessoas, né? O que a gente quer é garantir que o mercado funcione em condições equitativas, né? E para que o mercado funcione em condições equitativas, as pessoas têm que cumprir as regras que estão postas nesse mercado. Então, o enforcement, na verdade, ele é uma consequência da prática abusiva. Se existe um não cumprimento de regra ou uma prática abusiva, tem que haver o enforcement para que haja um desestímulo, né? Inclusive um efeito educativo dele para os demais participantes, né? Se você vê que há alguém que sistematicamente descumpre a regra e nada acontece, essa regra perde o sentido. O que a gente quer é que todos cumpram a regra. E se todos cumprirem a regra, não vai haver enforcement, né? Não é um vestibular onde só passam alguns. Isso aqui é uma prova de fim de ano, em que se todo mundo estudar e fizer tudo certinho, todo mundo vai ser aprovado, né? Aqui na regulação e na autorregulação, seja no trabalho do regulador, seja no trabalho do regulador, do autorregulador, também acontece isso, né? Basta que todos cumpram as regras existentes para que todos sejam aprovados aí com louvor no fim do ano. E é mais ou menos isso que a gente espera, né? A gente não espera multar as pessoas, não espera advertir as pessoas, não espera sancioná-las de nenhuma forma, né? Agora, se houver uma prática abusiva, se houver o descumprimento de regra, a consequência tem que existir para que esse mercado seja íntegro, para que os demais participantes do mercado se sintam à vontade para continuar operando nele, né? Justamente, o mercado não cresce se as pessoas duvidam da integridade do que acontece ali, né? Não crescem, o mercado não cresce, porque as pessoas não querem colocar o seu dinheiro ali naquele mercado. Então, essa equação, que é muito complexa mesmo, né? Ela é bastante balanceada, e daí a necessidade de a gente ter um trabalho de educação. Eu posso dizer para vocês com toda certeza, se alguém descumprir uma regra uma vez porque a desconhecia, né? Eu não sabia que era exatamente assim que fazia, tal. Essa pessoa, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma orientação, tá certo? Essa pessoa não vai ser penalizada por esse descumprimento. Agora, se a gente nota a má-fé, se a gente nota a sistematicidade na reincidência e tudo mais, aí precisamos partir para outros mecanismos que desincentivem essas práticas, e aí isso está no enforcement. Obrigado, Margarete. Acho que é importante, assim, também ter essa mesma opinião. Acho que o enforcement é importante, a regulação é importante, porque senão a pior punição é a exclusão do sistema. Só que esse participante pode ter causado um dano tão grande que o fato dele quebrar, o fato dele sair do mercado é uma punição muito pequena perto do dano que ele pode causar. Então, eu acredito muito nessa junção de regulação com autorregulação, e não autorregulação sem que tenha uma regulação. Eu queria pedir para a Rose falar um pouquinho, assim, a gente falou bastante lá no evento, né, de encontro do Mercado Livre, e o Reginaldo também já mencionou algumas coisas,
e talvez tenha aqui até algumas perguntas em relação a isso, como é que está sendo essa experiência do que o Reginaldo comentou, e você também, Rose, da criação de algum tipo de incentivo, de supervisão, de algum tipo de melhoria ainda maior do ambiente de negócios do mercado físico, que, como o Reginaldo bem comentou, o mercado já maduro, já experimentou várias crises, já passou por elas de forma independente, né, sem precisar de ajuda, mas, consequentemente, é normal que constantemente exista melhorias a serem feitas, e vocês estão conduzindo brilhantemente aí algumas delas. Então, se vocês pudessem começar, Rose, depois, se quiser, Reginaldo também, aí complementar, que eu acho que a Bracel também tem tido um papel importantíssimo nesse processo. Bom, Rato, obrigada pela pergunta. Só queria aqui um pouco na linha do que a Margareth falou, da necessidade do enforcement, né? Como eu respondi anteriormente, a gente está indo para um momento muito especial no setor elétrico de modernização, de novo desenho de mercado, vai ter discussão de modelos de preço, enfim. E a CCE, nesse aprimoramento da segurança, ela, na verdade, produziu 4 notas técnicas. A primeira, que, na verdade, determina as regras de quem pode estar na CCE, quem pode se manter e o que acontece para sair. Na verdade, a gente aumentou essa régua, a gente tinha uma régua bastante flexível, e a gente entende que, com a abertura de mercado, essa régua deve subir para que a gente possa ter um crescimento em dinâmica de mercado, um crescimento organizado e contínuo. A gente aprimorou, na verdade, propôs garantias para o mecanismo de venda de excedente. Existiam alguns movimentos especulativos aí, né, nos bids do MVE, em função até da volatilidade do próprio PLD, e nós, então, propusemos a propositura de garantias para esse mecanismo. E aí, os 2 últimos notas técnicas que conversa muito aqui com a BBCE, com os comercializadores e com a própria estratégia, é a nota técnica 3.1, que ela fala do monitoramento prudencial. E pegando um pouco a linha aí da questão do enforcement, que a Margareth tanto falou, na verdade, o que eu queria dizer é que, desde que mundo é mundo, você tem enforcement. A sociedade, ela se organiza e ela deve ter um enforcement para que as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. E o objetivo de qualquer enforcement, e não é diferente aqui no nosso setor, na verdade, é proteger o coletivo, é proteger o ambiente em que está, na verdade, transigindo negociações de energia elétrica. Então, a 3.1, nesse aprimoramento, com esse olhar futuro, ela diz exatamente isso. Nós recebemos muitas críticas construtivas, aliás, e agradeço, pela sinceridade e pelo diálogo que a gente pôde estabelecer com o mercado, que muitas vezes os agentes não sabiam por que estavam no monitoramento, por que estavam dentro do monitoramento, por que estavam fora do monitoramento. Porque estava sendo suspenso e porque estava na operação assistida e porque não estava na operação assistida. E como advogada de formação que sou, eu acho que é muito importante ter as regras claras, as regras postas na mesa. Então, nesse princípio, por exemplo, da questão do aprimoramento, nós enquadramos ou escolhemos 4 condutas anômalas, que são inspiradas, inclusive, no mercado financeiro, na CVM, na instituição CVM, e nós estabelecemos, na verdade, dosimetria de pena, que era uma questão que não existia para a questão de penalidade na comercialização, com atenuantes e agravantes, e um procedimento administrativo muito estruturado. Nesse sentido, a gente entende que é uma grande evolução, não só para trabalhar na educação, ou seja, para que você possa precificar o seu risco e tomar o risco. Você não vai, na verdade, fazer uma dinâmica de comercialização sem saber se o que você está fazendo é aceito ou não aceito, e sem saber se eu quiser arriscar e fazer alguma coisa aqui que não está aceita naquele conjunto de medidas com requisitos objetivos e que vão ser analisados através de algoritmos e plataformas, enfim, tem a intervenção humana, tem interpretação humana, tem, mas provavelmente ela vai ter uma intervenção humana o menos possível, considerando as ferramentas hoje que a gente tem para que a gente possa fazer o monitoramento, uma supervisão de maneira objetiva e imparcial, vamos dizer, nesse sentido. Então, a gente tem buscado essa evolução, a gente já está aprimorando isso, colocou esse aprimoramento na 3.1, e a gente, com o que a gente tem hoje, que aí eu posso responder isso depois, Rato, para não tomar muito tempo dessa resposta, a gente também vai começar a fazer um movimento de educativo com o mercado agora,
mesmo que a gente tem hoje. Mas eu vou esperar para falar isso no momento próprio, aí, quando você fizer outra pergunta para mim. Tá bom? Obrigado, Rosa. Reginaldo, quer comentar um pouquinho? Acho que tem um trabalho fantástico que é feito pela Abracel, eu pude ver isso lá no evento, muito inspirado em mercado financeiro, então, muito bacana o trabalho que vocês têm feito. Quer contar um pouquinho aí de como é que tem sido isso, enfim, como é que a Abracel está enxergando esse tema? Assim, eu vou falar sobre isso, Rafa, mas já vou colocar aqui para você uma pergunta do Roberto Castro, aqui, que está no chat, aqui, ó, está perguntando para você quais são os pontos de diferença da autorregulação do derivativo de energia elétrica para o derivativo em geral. Tá? Mas nós aqui na Abracel, há já cerca de 2 anos, temos como uma das prioridades, das grandes metas da associação, a segurança de mercado. E nós partimos para a contratação de uma consultora independente, que foi o Donato Filho, consorciou com outras pessoas do mercado financeiro, e trouxe aqui, basicamente, uma proposta muito inspirada no mercado financeiro, que tem uma métrica de exposição dos agentes, e cada agente faz a sua conta e publica periodicamente essa métrica num depositário geral dessas informações. Então, essa é uma proposta muito semelhante ao que a CCE tem discutido também para a melhoria da segurança do mercado. E, no momento, isso está em discussão no âmbito da ANEEL. Nosso entendimento aqui é que esse é o primeiro passo, uma vez que você controle a alavancagem, para que você possa estabelecer a chamada de margem, garantias financeiras adequadas. Eu não posso ter clareza qual é o volume de garantias financeiras que eu preciso se eu não sei exatamente quantos agentes estão expostos individualmente. Então, isso aí faz parte do processo, e a nossa visão aqui é que seria muito importante que a ANEEL colocasse isso rapidamente em consulta pública, deliberasse sobre isso, e isso é um passo que, na sequência, nós teremos aí para uma segurança bem mais ampla do mercado, com não só o monitoramento da alavancagem dos agentes, mas também uma chamada de margem que se precisa e com um eventual aporte de garantia financeira. Então, a gente está vendo isso dessa forma e estamos no aguardo aí da posição da ANEEL sobre isso. Mas, assim, na minha visão aqui, que eu estou discutindo esse assunto, já tivemos diversas propostas de garantia financeira no mercado. 5 anos atrás, os bancos deveriam oferecer um produto para o mercado de energia elétrica, os bancos nunca ofereceram esse produto. Então, a minha percepção é que, no momento, nós estamos convergindo para o caminho correto. E é muito importante que a gente dê esse passo. Alguma coisa tem que ser feita, e tem que ser feita alguma coisa que funcione. Então, esse é o primeiro passo que a gente vê nesse processo de melhoria da segurança de mercado. E isso eu vejo como uma melhoria contínua, porque nós já tivemos no mercado elétrico brasileiro uma grande evolução, que foi a bilateralização do risco, que ocorreu há cerca de 6 anos, 8 anos atrás, com uma nova resolução da ANEEL. Então, é um processo de evolução contínua e que a gente está percebendo que o caminho que a gente discutiu com nossos associados, e aqui é um pouco a visão do que o mercado tem, nesse sentido, de ter um controle de alavancagem e depois uma melhoria do sistema de garantias financeiras, com chamada de margem, a partir de uma alavancagem medida dos agentes. É um pouco isso que a gente está vendo. Legal, obrigado. E a BBC está junto aí com a Abracel, se disponibilizando aí a operacionalizar, ajudar o mercado aí no que for necessário. Obrigado, Reginaldo. Eu queria, a pergunta do professor Roberto, eu queria juntar com uma pergunta também para a Margarete. Ele fala aqui da questão se há alguma diferença na autorregulação de derivativos de energia em relação à autorregulação de outros derivativos. E aí, Margarete, se você pudesse contar também um pouquinho, algo que muito perguntam para a gente, mas como que é a relação
de vocês regulados pela CVM, né, autorizados a funcionar com a CVM, né? Então, se pudesse contar um pouquinho, é importante, né? Eu sei, obviamente, até pela minha experiência de CETIP do passado e agora de BBCE, então conheço bem essa relação, by the way, sempre muito produtiva, né? Mas seria legal você contar um pouquinho como é que funciona essa relação entre regulado e autorregulado, e se há alguma diferença no tratamento em função do tipo de produto que está sendo comercializado ou não. Obrigada pela pergunta, aí o professor Roberto Castro. Os derivativos, de acordo com a lei, né, o próprio Carlos, no começo lá da sua exposição, ele mencionou, né, os derivativos são valores mobiliários. A partir de 2001, com uma reforma da Lei 6385, a qual eu me referi lá no começo, isso ficou bastante claro, né? Até 2001, a gente tinha uma divisão de competência regulatória entre Banco Central e CVM em relação aos derivativos. A partir dessa reforma legislativa em 2001, ficou bastante claro que os derivativos são valores mobiliários, qualquer que seja o ativo subjacente. Então, neste caso aqui, nós estamos falando de energia elétrica, né, que nem é um ativo financeiro, né, mas o fato de nós termos um derivativo de energia elétrica, ou um derivativo de café, um derivativo de boi, ou um derivativo do que quer que seja, esse contrato derivativo é um valor mobiliário. Nesse sentido, não existe diferença intrínseca na regulação desse contrato derivativo de energia elétrica e um contrato derivativo de um ativo financeiro qualquer, tá certo? Ambos devem seguir as mesmas regras para manter a rigidez do mercado, conforme a gente mencionou no começo. O que existe, e é importante deixar claro aqui, é que a estrutura de autorregulação que foi constituída pela BBCE para fazer essa autorregulação, ela respeita as características do mercado que ela vai autorregular, né? Da mesma forma que a estrutura do autorregulador que faz a autorregulação dos contratos derivativos financeiros também respeita a sua estrutura. Nesse sentido, né, a gente pode dizer que, considerando as características do mercado, considerando mesmo o tamanho do mercado nesse momento inicial, e a gente espera que esse tamanho cresça rapidamente, né, que esse mercado evolua rapidamente e adquira a robustez que todos nós desejamos. Nesse sentido, a gente tem uma estrutura mais enxuta da autorregulação, a CVM aprovou uma estrutura mais enxuta para a autorregulação, justamente mirando essas características que existem. Mas, em termos gerais, a regra, né, a norma, a lei, ela não faz distinção, ela não diz o derivativo de energia é regulado assim, o derivativo financeiro é regulado assado. As regras aplicam-se e, evidentemente, existe o bom senso de todos nós e o respeito às características daquele ativo ou daquele derivativo que está sendo regulado, né? Em relação a segunda parte da sua pergunta, né, como é a relação entre regulador e autorregulador, eu posso dizer que, do meu ponto de vista, é a melhor possível, né? A CVM encara todos os autorreguladores como auxiliares seus na manutenção de um mercado eficiente, o mais eficiente possível, o mais íntegro possível, o mais rígido possível. Nós temos reuniões periódicas entre as áreas técnicas, os técnicos da BBCE que fazem o monitoramento e supervisão, temos reuniões periódicas com os membros do Conselho de Supervisão, né, que são os responsáveis pelos eventuais julgamentos que possam acontecer, e recebemos informação
do autorregulador, essa informação é necessária para que a regulação da CVM funcione adequadamente, não é? Nós temos hoje algumas entidades administradoras de mercado organizado autorizadas a funcionar, e a visão geral de mercado nós só temos quando juntamos essas várias peças. As operações que são feitas no mercado de ativos financeiros, as operações que são feitas no mercado de derivativos de energia, nos outros mercados de derivativos. Então, eu posso dizer que o trabalho que nós temos é um trabalho conjunto. A CVM encara todos os autorreguladores como parceiros, né? E essa relação é baseada na confiança, creio que eu, mútua, entre regulador e autorregulador. Sem dúvida. Obrigado, Margarete. Eu acho que eu sou exemplo aí de que até a gente construiu normas a partir dessa relação que foram aperfeiçoamentos de mercado, né? Acho que é muito comum isso acontecer, situações que eventualmente não são básicas, são levadas ao regulador e, em alguns casos, eu presenciei uma alteração regulatória em função do ter levado esse assunto e o regulador entendido que era necessário. Então, realmente, a relação sempre foi muito boa. Eu pedi aqui, estamos com 121 participantes, chegamos até 137, e gostaria de pedir aqui para quem que tiver pergunta aqui, pode mandar para a gente, que a gente vai endereçar aqui para os participantes. Rosa, você tinha falado que ia comentar alguma questão sobre educação e supervisão, fica à vontade. Na verdade, é o seguinte, acho que todos aqui, imagino que são do setor, né, conhecem a nossa proposta, que a gente costurou e trocou muito, tanto com a PBCE, também não registrei a sua ajuda, né, Rato, nessa inteligência dessa nota técnica, mas especialmente aí da Abracel. E aí, o que a gente pensou? A gente, apesar de não ter, a gente CCE, não ter todas as informações que precisamos para antever o risco, e não temos, né, nós começamos a tentar, inspirados no que pode advir da nota técnica 3.1, desse monitoramento prudencial, nós estamos reorganizando nossa área de monitoramento, que foi um pedido também dos próprios players, não só do ponto de vista da governança, a gente deve tratar desse tema e falar com vocês aí no primeiro trimestre de 2022, mas também da forma, do modus operandi nosso. Nós estamos, na verdade, agregando nossos indicadores que os senhores conhecem. Esses indicadores vão ter pesos diferenciados, baseados em 3 pilares, o comercial, o financeiro e o operacional, muito em linha com o que está no monitoramento prudencial aí do setor financeiro. E a gente vai ter grupos de indicadores que vão fazer parte de cada um desses pilares. E esses pilares vão ter um percentual que vão compor lá os 100%. Diante disso, a gente vai ter um indicador global por esse agente, e como a gente não tem todas as informações necessárias hoje, porque a gente só tem as informações das diferenças, como todos os senhores sabem, eu acho que o trabalho principal que nós fizemos aqui em conjunto do monitoramento prudencial é justamente a gente ter acesso a todas as informações, ou seja, 100% do book, para que a gente, de fato, possa ter uma abordagem baseada em risco com visão sistêmica. Esse foi um tema muito falado com a BBCE e com o Rato, inclusive com a própria B3, porque a gente pode aí ter default cruzado, né? E o que a gente menos quer é que tenha um default cruzado, ou seja, algum default aqui no mercado físico relevante que impacte recebíveis aí no mercado de derivativos e vice-versa, né? Algum default significativo no mercado de derivativos que impacte nas operações do mercado físico. A gente, então, com essa ideia da conscientização, ideia da educação, a gente já quer começar a treinar. Então, na verdade, a gente quer sair daquele patamar que a gente só chama o agente para conversar, e que o agente pensa que a gente está chamando ele para conversar porque está desconfiado de alguma coisa, mas devagarzinho a gente educando, dizendo, olha, vocês vão receber que esses formulários preencham, todo mundo vai receber, não é um agente A que vai receber, não é o Reginaldo que vai receber, a Rose ou o Bernardo, todos vão receber, para que a gente possa, na verdade, treinar essa questão do monitoramento prudencial. É lógico que essa mudança ela não é uma mudança que
objetivamente, cientificamente e academicamente resolve a questão do monitoramento prudencial, senão a gente não precisaria da nota técnica 3.1, mas ela começa, e a ideia dela é que todos nós entendamos, principalmente os agentes, que o monitoramento estará ao lado do agente e não contra o agente. Que o enforcement e as penalidades elas vão ser necessárias, mas a gente não vai sair pedindo formulário para isso, a gente vai sair pedindo formulário para que a gente possa ter, na verdade, uma visão geral do que a gente não tem, né? Então, eu acho que a gente vai lançar toda a comunicação, vai chamar uma reunião com os diretores das associações para explicar, para que ninguém fique temeroso, para que ninguém ache que está acontecendo alguma revolução, não está. E eu acho que tem muito, muito a ver com essa questão da conscientização que o mercado precisa ter. Um outro ponto relevante, Rato, que não é só esse, mas que acho que no andar da carruagem vale a pena a gente comentar, a CCE entende que é muito relevante a gente ter, sim, a razão da alavancagem e a operação sombra de alavancagem antes das garantias. Porque, por mais simulações que a gente faça, a gente nunca vai ter, na verdade, a coracidade da simulação, porque a gente só tem parte das informações. Então, assim, é meio que o rabo correndo atrás do cachorro. O órgão regulador ele quer abrir, ele pediu para que a CCE fizesse uma nota técnica de garantias. Nós vamos estar liberando essa nota técnica até 10 de dezembro, vamos estar passando por todas as associações o conceito dela, mas nada impede que essa abertura de consulta pública seja faseada, de modo que a gente possa ter primeiro a operação sombra do monitoramento e depois, com isso, o resultado disso, fazer a operação sombra de garantias. Na verdade, eu não conversei isso com o regulador, mas eu não acho que isso seja impossível de se fasear para que a gente possa chegar a um consenso de todo o mercado, tanto do ponto de vista da CCE, como do ponto de vista aí, dos agentes, de quem está operando o mercado. Muito em breve eu vou contar aqui para vocês um pouco sobre qual é o nosso conceito da garantia, mas muito em linha do que acontece com todos os operadores de mercado de infraestrutura e também do mercado financeiro. Eu acho que são essas aí minhas considerações, já. Obrigado, Rose. Tem uma pergunta aqui do Soja. Obrigado, Soja, pela presença. E eu vou ler aqui o que ele fala, que eu acho que é importante, né? A segurança de mercado torna-se cada vez mais importante à medida que o mercado se amplia e se sofistica, e deverá ser um tema prioritário em 22. Aí ele pergunta aqui, e aí, aqui não tem como ser diferente, pedir para o Reginaldo e para a Rose comentar, em relação ao equilíbrio, né? Quando a gente fala em segurança, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio para que não seja segurança demais a ponto de engessar o mercado e nem de menos a ponto de não trazer liquidez e segurança, conforme vocês mesmo comentaram aqui. Ele pergunta, podemos discorrer sobre como está sendo pensado o equilíbrio entre segurança de mercado e cláusula, e aqui ele cita questão de cláusulas de barreira, imagino que seria limites, né, mínimos de entrada no mercado, que não inibam o número de agentes e a competição no mercado. Então, acho que Reginaldo e Rose, se vocês quiserem comentar. Rato, muito obrigado. Aqui eu vou pedir desculpa para a Rose, para eu falar primeiro sobre esse tema, até porque eu vou ter que sair, peço desculpa, mas o Bernardo está aqui, a Ângela, o Frederico, eles têm todas as respostas aí, muitas delas até que eu não sei. Eles são muito melhores para responder perguntas do que eu. Mas eu queria abordar esse assunto com o seguinte enfoque. Nós tivemos essa reunião, essa semana, uma reunião com o ministro Bento Albuquerque, e nós fomos levar lá a pauta da Abracel para o próximo ano, que é a famosa tríade, né? Segurança de mercado, abertura de mercado e formação de preço. E assim, eu fiquei muito impressionado com o ministro Bento, toda a equipe que estava lá. Estava a Marisete, estava o Cristiano, estava o Paulo César, que são os secretários, assim como eles têm um conhecimento muito aprofundado da interligação desses três temas. Tá? Eu tenho assim, a visão de que nós precisamos evoluir nos três, porque se evoluirmos na segurança de mercado, isso é positivo para a abertura de mercado. Se evoluirmos na melhoria de formação de preço, isso é positivo para a segurança do mercado. Então, os três temas são interdependentes, e o governo ele tem clareza sobre a importância desses três temas. Né? Vocês sabem que tem uma portaria, a portaria 465, que tem um prazo para a CCE e a ANEEL apresentarem uma
proposta de abertura de mercado, isso possivelmente vai para uma audiência pública agora em abril, mas é muito importante que esses 3 temas evoluam paralelamente, porque eu noto que as autoridades, as entidades do setor, uma das coisas que elas querem é que a abertura do mercado saia, mas que isso se dê também com maior segurança. Então, esses 3 temas eles precisam evoluir. Então, eu acredito que talvez o SOI se refira aqui à barreira para que tenhamos um mercado livre mais amplo, o que a gente costuma chamar aqui na ablação da portabilidade da conta de luz, mas eu quero deixar assim, registrado que esse tema tem que evoluir com a autorregulação do mercado, com a melhoria da segurança das operações no âmbito da CCE e também com a formação de preços. Então, é um pouco isso que eu queria deixar aqui registrado e dizer que a Abracel tem trabalhado muito nesse tema. Assim, essas são as prioridades da Abracel para o próximo ano e vamos trabalhar de forma muito intensa aqui, quer seja até dezembro na minha gestão, a partir do ano que vem na gestão do Rodrigo, nesses 3 temas, porque essas são as prioridades, não da diretoria, não do conselho, mas sim de todos os agentes. Aí eu falo todos os agentes, eu tenho maior tranquilidade para falar sobre isso, porque a Abracel hoje tem 105 associados, e 105 associados são fundamentalmente comercializadores, mas muitos deles têm no mercado financeiro a sua atividade principal, muitos deles têm na geração de energia a sua atividade principal, estou falando enquanto grupo econômico, então a Abracel pode representar realmente, talvez seja a associação que mais represente o que pensa o mercado. Então, isso, eu acho que deixar esse alerta aqui, que é fundamental que a gente evolua nisso, evolua o mais rapidamente possível. Era isso, Rato, e te pedir desculpa aqui, a Margarete. Pô, Margarete, muito legal te conhecer aqui, e realmente a gente precisa muito da supervisão aí da CVM para nos orientar para ter um mercado melhor. E, Rose, é indispensável esse trabalho que a CCE tem feito, tem todo o apoio aqui da Abracel. Você está de parabéns aí pelo trabalho, realmente temos que caminhar muito nesse tema. E, Rato, muito obrigado, amigo, aqui pela oportunidade. Tá? E peço desculpa aí por ter que sair, porque realmente eu tenho um compromisso aqui que eu já adiei, não posso mais adiar, porque o pessoal está me cobrando aqui. Tá legal? Muito obrigado aí, tá? Tchau, Obrigado, Virgínia. Reginaldo. Prazer estar com você. Tá legal. Obrigado. Rose, você quer comentar aqui essa questão da competição de mercado e equilíbrio aí entre segurança e desenvolvimento de mercado? É uma pena que a gente não pode ver Sorge, né? Oi, Sorge. Enfim, eu acho que esse ponto da preocupação do Sorge ele é um ponto muito legítimo, né, Rato? A CCE, ao longo dessas discussões e nas discussões com todo o mercado, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de preservar a liquidez do mercado. E a gente sabe que a gente tem uma segurança de mercado hoje que não é ideal, com custo praticamente nenhum, e que para que a gente, de fato, tenha uma evolução nessa questão e um aprimoramento da segurança do mercado, a gente vai ter algum custo sim, seria muito leviano se eu dissesse que isso não vai acontecer. Mas a preocupação principal aí da CCE é fazer isso de tal forma que se a gente encontre um equilíbrio e que, de fato, essa segurança também se desenvolva de maneira sustentável. Então, a preocupação com a liquidez e a preocupação de nem apertar muito, nem deixar muito livre, ela é uma permanente em todas as notas técnicas da CCE, em todos os trabalhos que ela conduz. Normalmente, a gente faz simulações para sugerir valores, entendendo que a gente não pode nem apertar muito, como o Rato falou, nem também folgar demais. É lógico que esse aí é o ponto, talvez, mais importante, a cereja do bolo, a gente acertar isso, é que nem o despacho ótimo do ONS, né? Mas nós aí tentamos fazer isso, estamos firmemente empenhados de conseguir esse equilíbrio. Na proposta que a gente colocou lá para a nota técnica um capital social de 5 milhões, esse número de 5 milhões também não veio à toa. Ele veio com análises
do mercado, com curva de preços da BBCE, com movimentações feitas, dos dados que estão públicos, né? Não com os dados que a gente não tem acesso. Então, com situações e premissas hipotéticas. Então, assim, as propostas da CCE, elas estão muito preocupadas em manter a dinâmica, manter a comercialização extremamente cada vez maior e melhor, em seu ponto de vista de qualidade, e mais segura, mas com total compromisso de observar a liquidez. Obrigado, Rose. Até em cima do seu comentário, mais uma vez, assim, a gente sempre fala isso, mas deixar claro que o papel da BBCE é no mercado, logicamente, a gente tem a plataforma também no mercado físico, que é super importante, mas em termos de autorregulação, nosso papel ele é dedicado ao mercado de derivativos, e em um papel não igual, né, mas um papel de supervisão pela CCE, conforme você mencionou, no mercado físico, mas não existe aqui, você pode me confirmar isso, né, porque você já fez em outras vezes, assim, que não existe nenhuma intenção da CCE de regular o mercado de derivativos, até porque isso nem seria possível. Então, só para, mais uma vez, deixar claro que cada um vai ter a sua responsabilidade. Perfeito, Rato. Confirmo, valido aí tudo que você disse. Obrigado, Rose. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, falando da evolução do mercado, entende-se que deveria haver uma maior aderência entre o mundo comercial e o mundo físico. No caso de energia elétrica, existe hoje uma distância entre esses dois mundos que muitas vezes coloca em risco a solidez e as expectativas de preço dos agentes. Hoje, ações da ONS afetam a formação de preço e muitas vezes as decisões não são muito transparentes. Como incorporar essas ações de operação em novos produtos, talvez serviços auxiliares, não sei se é essa a intenção, aprimorando essa aproximação. Não sei se o Bernardo quer comentar alguma coisa em relação a isso. Oi, Rato. Eu posso sim, rapidamente, Marangon, obrigado pela pergunta e uma boa tarde a todos. Marangon, esse de fato é uma questão que preocupa bastante o mercado. Nós estamos estudando aqui na Abracel esse tema da formação de preços em diversas frentes e, assim, estamos para lançar aí muito em breve um produto que desenvolvemos com a Volt Robotics do Donato, que trata muito sobre essa questão do acoplamento entre o preço e a operação, que a gente acredita que vai trazer uma ferramenta adicional para ajudar no diagnóstico sobre essa questão. É possível ver por usina, é um indicador bastante interessante, em breve vai ser lançado, e ele chama atenção muito para essa pauta da melhoria dos modelos. E nessa frente nós temos a PSR contratada, estamos em fase final de estudos aqui dentro da Abracel, para em breve também apresentarmos aí soluções e sugestões de melhoria nessa questão. Uma questão que já está bastante nítida, claro, é que independente da melhoria que se faça em qualquer modelo, né, como estamos lidando com um modelo de despacho por custos no Brasil, é sempre importante que você tenha uma boa governança. Então, isso está na pauta das entidades, a gente vem discutindo isso bastante. Tivemos aí uma nova resolução do CNPE, até teve um errinho, está para ser corrigida. A gente vem discutindo isso também junto à CEPAMP. Então, essa é uma pauta prioritária para nós, mas está muito claro, a gente tem que ter boas regras de governança e também estamos debruçados sobre questões técnicas, aí eu acho que entra um pouco na sua pergunta, mas eu não gostaria de antecipar aqui, porque estamos junto com o mercado, e esse é um processo que a Abracel faz muito junto aos seus associados, de tentar levantar aí soluções, mas em breve faremos aí um diálogo com todos e será um prazer poder conversar com você e até ouvir suas contribuições, sugestões aí para essa questão, sabendo, só deixando bem claro, é uma prioridade para nós sabemos que a evolução e a abertura do mercado passam sim por melhores mecanismos, por preços mais críveis, então só deixar registrado aqui isso. Obrigado, Bernardo. Agora eu vou voltar de novo aqui para a Margarete, e quem tiver dúvida aí também pode continuar mandando para a gente aqui, tá? Em relação, você comentou a estrutura, o Comitê de Supervisão e Monitoramento, queria que você, talvez, aqui para explicar para a turma, né, como é que funciona a autorregulação na prática, né? Tem, por exemplo, o caso da B3, que não tem uma autorregulação lá dentro, mas tem a BSM. Qual que é a estrutura de autorregulação que a norma prevê, ou as estruturas que podem ser aprovadas caso a caso? Como é que funciona
esses modelos, né, para todo mundo saber aí como é que funciona até a independência, né, o comitê de monitoramento, independentemente do conselho, essa relação. Existe, essa é uma pergunta que pode acontecer, né, mas o conselho pode reformar uma decisão de punição de determinado agente? Como é que funciona essa relação? Há conflito de interesse? Não há conflito de interesse? Como é que funciona essa relação do papel da estrutura, vamos dizer assim, de autorregulação, independentemente se é uma empresa ou não, em relação à companhia, e qual que são as regras de independência, né? É uma boa pergunta, porque, como você mesmo começou, fez a pergunta e já começou a responder, a norma hoje, que é a Instrução 461, que trata da questão dos mercados regulamentados e também da autorregulação, ela determina basicamente o seguinte, que deve haver, que cada entidade administradora de mercado organizado deve ter um departamento de autorregulação, né? Mas ela também diz, essa estrutura de autorregulação que deve estar constituída em todas as entidades administradoras de mercado, ela pode ser uma estrutura própria, ela pode ser essa atividade pode ser desempenhada por meio da contratação de um terceiro, né? O que aconteceu com a B3, então, Bovespa, né, logo após a desmutualização, foi que a Bovespa decidiu, naquele momento, constituir uma associação, portanto, sem fins lucrativos, para desempenhar essa atividade de autorregulação. Mas isso foi uma escolha que a então Bovespa fez e permanece até hoje com a B3, né? No caso da BBCE, o que se tem é uma estrutura interna dentro da BBCE para desempenhar a atividade de autorregulação, que é absolutamente compatível com o que diz a norma, certo? Mas com algumas salvaguardas que são colocadas pela própria norma para que esse trabalho seja o mais independente possível, né? O que a norma propõe, o que a norma pretende, é que o interesse meramente comercial da companhia que administra o mercado não se sobreponha à autorregulação, justamente por conta do que a Rose disse agora há pouco. A atividade de autorregulação, ela não é um fim em si mesmo. A atividade de autorregulação, ela vem para proteger todo o mercado, né? E por conta disso, é que existe essa questão da independência. E aí, o que a norma propõe é que os membros, os conselheiros que tratam do enforcement, por exemplo, eles sejam pessoas independentes, né? Ou pelo menos que esse conselho seja formado por maioria independente, né? De forma que nem o participante que digamos, aquele que vai ser avaliado, supervisionado e fiscalizado, possa representar a maioria daquele conselho, nem a própria entidade administradora possa ter ali, naquele conselho de supervisão, né, ou de autorregulação, a maioria. Essas pessoas têm que ter em mente que o objetivo delas é preservar o mercado, né, é agir de forma a fazer com que o mercado seja sempre melhor. E nesse sentido, a gente tem essa regra de independência. Mas estruturas de autorregulação podem ser distintas, né? A norma, inclusive, a Instrução 461, ela prevê que a CVM possa dispensar o cumprimento de determinados requisitos, sempre olhando as particularidades daquele mercado, e é isso que a gente tem feito nos processos autorizativos em relação também à estrutura de autorregulação. Obrigado, Margarete. Acho que eu li tanto a 461 que eu tendo a responder, às vezes, as perguntas. Mas acho que é importante também destacar, assim, no caso da BBCE, a gente também tem um orçamento próprio para esse departamento. Esse orçamento ele é levado ao conselho e aprovado de forma separada do orçamento da companhia como um todo, justamente para garantir... Plano de trabalho. Plano de trabalho, exatamente. E a gente determinou, lógico, o conselho é a última instância para julgamento de alguma
decisão do comitê, mas quando é levado, dado a característica da BBSEC, quando algum caso é levado para a decisão do conselho, ele é levado sem a identificação das partes, justamente para não haver nenhum tipo de julgamento que leve em consideração o nome das partes, e sim um julgamento técnico, porque o conselho é o órgão que pode eventualmente estabelecer agravar ou minimizar algum tipo de penalidade aplicada. Então, acho que tem várias salvaguardas aí para nos isentar em relação a casos como esse. E óbvio, né, caso, se por acaso alguém do próprio comitê de supervisão ou do próprio departamento se declarar conflitado, ele pode fazer isso. A gente tem pessoas do comitê que atuam em outros conselhos, e eventualmente podem ter uma situação onde ele se declara conflitado e deve fazer isso, né? A gente tem um código de conduta para isso. Se afastar daquele caso, né, por conta desse conflito. Sem dúvida. Então, você mencionou um ponto muito relevante, que é justamente essa questão do orçamento, né? E eu fiz esse acréscimo do plano de trabalho. Eu acho que tem que ficar claro para todo mundo aqui, é importante. A autorregulação, ela não faz o que dá na cabeça né, das pessoas que estão lá. Esse plano de trabalho, ele é construído junto com o regulador, né? E ele tem que ser cumprido, porque da mesma forma que nós somos avaliados, também o autorregulador é avaliado pelo cumprimento do seu plano de trabalho, né? E então nós temos eu acho que esses 3 pilares, né? O de independência, autonomia orçamentária e também a execução de um plano de trabalho que foi previamente acordado entre regulador e autorregulador. Obrigado, Margarete. Bom, não temos mais perguntas aqui. Eu vou pedir para vocês darem as suas últimas mensagens, mas antes queria agradecer muito aí a Abracel, a CCE, a própria CVM, para ter participado dessa live, dizer mais uma vez, reforçar que já está no nosso site o e-book para quem quiser baixar. Quem tiver dúvida pode ligar para a gente, a nossa área de supervisão também conversa, principalmente nessa questão educacional. A gente tem trabalhado muito forte, porque a gente sabe que é um mercado que ainda não está acostumado com essa autorregulação vinda do mercado financeiro. Então, a gente entende aqui como importante esse trabalho educativo, e a gente tem feito isso constantemente e vamos continuar fazendo. Mais uma vez, eu acredito muito no papel da autorregulação, acredito muito no papel da autorregulação com a regulação, então acho que são coisas complementares. Eu, particularmente, não sou muito fã de autorregulação voluntária. Eu acho que é importante ter o papel do regulador e ter esse equilíbrio que a gente comentou aqui, porque no final da história o papel do autorregulador e do regulador é fazer com que esse mercado se desenvolva e funcione. Então, não adianta nada a gente pesar de um lado ou não pesar do outro, né? Então, acho que isso é importante. Queria agradecer aqui publicamente ao Francisco, da CVM, por ter liberado a Margarete para que ela pudesse estar aqui com a gente hoje e dividir esse grande conhecimento que ela tem do mercado, né, do mercado de valores imobiliários, de CVM. Então, obrigado aí à CVM, através do Francisco. Obrigado, Margarete, pela presença. E aí eu queria passar para considerações finais de vocês. Eu vou inverter a ordem aqui, se vocês me permitem. Aqui, Bernardo, se puder falar um pouquinho sobre o final, sobre a Abracel e o papel da parte de monitoramento, a importância que a Abracel tem nessa tarefa nossa de cada vez ter um mercado ainda mais sustentável, ainda mais maduro daqui para frente, principalmente com o que o Reginaldo falou da abertura de mercado, que é algo que a gente realmente acredita muito. Obrigado, Bernardo, mais uma vez. Abracel aí pelo apoio. Obrigado, Rato. Aqui é só agradecer, como você mesmo disse, o Reginaldo já antecipou, para nós aqui na Abracel é muito claro que essa nossa pauta principal de abertura do mercado, que todos os consumidores consigam escolher livremente seu próprio fornecedor, está atrelado a uma melhor segurança das operações, a práticas comerciais mais seguras.
Agradecer a vocês pela parceria, agradecer a equipe que se debruçou aí, trabalhou bastante na cartilha. Também queria fazer um agradecimento especial aqui à equipe da Abracel, principalmente o Felipe, que trabalhou muito na diagramação desse documento, né? Então, agradecer a todos, a Daniela pela BBCE, a Ângela, a Amanda, a Giovana, e desculpa se eu esqueci alguém, mas acho que é isso. Agradecer a CCE também pela parceria, Rose, acho que a gente, desde o final do ano passado, a gente vem dialogando bastante, convergimos muito nessa pauta de segurança, a gente ainda tem muito para discutir, agora vai ter uma discussão junto ao regulador e acredito que sairemos com boas soluções aí na mesa. Agradecer a Margarete. Margarete, nós aqui na Abracel temos uma missão nesse próximo ano de nos aproximarmos ainda mais do mundo do mercado financeiro e contamos aí em futuras parcerias e mais diálogo com a CVM, né? Então, vamos procurá-la aí para a gente fazer um diálogo e principalmente, acho que aqui disseminar muito essa pauta dos derivativos, Rato, porque para nós é muito claro que os derivativos eles é uma ferramenta fundamental de proteção, de rede, é fundamental para a segurança do mercado, é um divisor de águas. Quando a gente olha para os mercados mais maduros, o que está lá fora, fica muito claro que os derivativos eles dão um sinal de maturidade muito importante, e aí parabenizamos a BBCE pela iniciativa de organizar isso, um balcão, e a gente está muito confiante que essa pauta aí vai ganhar cada vez mais relevância, o nosso mercado vai se amadurecendo com soluções do mercado para o próprio mercado, avançando em paralelo com essas outras soluções que vêm, tanto a nível do regulador e outras questões. Mas é isso, agradecer a todos aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Bernardo. Com certeza, derivativos é nossa pauta principal, um dos principais focos da companhia. Lógico, o derivativo não existe se não tiver também o mercado físico, mas a gente acredita muito no futuro do mercado de derivativos, é mais eficiente para alguns tipos de operação, e a gente tem algumas novidades aí em breve para lançar também de melhorias e outros serviços voltados para derivativos. Então, em breve, talvez a gente tenha uma nova live aí para falar um pouquinho sobre produtos de mitigação de risco de crédito usando derivativos. Rose, eu acredito que, já falei isso, né? Eu acredito muito que regulação, autorregulação, supervisão, tudo isso, ele se torna sustentável na medida que ele é feito junto com o mercado, junto com um diálogo aberto, e você tem provocado muito isso. Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar aí pela oportunidade, pelo apoio, pela parceria, por ouvir o mercado, por estar junto, né? E quem sabe aí construindo esse novo mercado daqui para frente. Então, muito obrigado pela participação e passo para você para as suas considerações finais. Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês, de conhecer a Margarete, né, com você, Rato, turma da Abracel, Bernardo, Ângela, enfim, Reginaldo. Eu acho que a gente está num momento muito rico mesmo no setor elétrico. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que agora é um caminho sem volta. Assim, acho que, de fato, a gente deve caminhar nessa viagem que a gente quer chegar de segurança estruturada, segurança de primeiro mundo, a gente deve trilhar esse caminho. A gente já iniciou e eu acho que isso é possível, de fato, com muito ouvir, né? O ouvir e entender o outro para a gente conseguir convergir e consensar num caminho equilibrado. Acho que é muito importante também, só frisando aqui o que o Rato já colocou, às vezes eu sinto que tem uma preocupação que a CCE queira fiscalizar derivativos, então, assim como o Rato disse, eu vou enfatizar aqui, a CCE não tem competência para fazer isso, não está dentro da alçada dela fazer isso, e essa não é a ideia. É importante, sim, que nós, mercado financeiro e mercado físico, nos falemos e tenhamos a noção do que está acontecendo, para o bem de todo o mercado. Mas isso não significa necessariamente que o Rato vá fiscalizar contratos físicos e que eu vá fiscalizar contratos derivativos. Muito longe disso, tá, gente? Então, assim, no fundo, o trabalho aqui é conjunto, o trabalho é coletivo e o objetivo nada mais é do que ter um ambiente de comercialização mais dinâmico, mais sustentável e que atraia mais investimentos. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Rose. Margarete, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por dividir um pouco aí dos seus conhecimentos vastos sobre o tema. Muito obrigado pela parceria, pelo desenvolvimento, pela ajuda no desenvolvimento desse mercado, que está apenas começando, a gente acredita muito nele.
E obrigado, CVM, por estar aqui com a gente e poder ter você aqui como palestrante. Não, eu devo agradecer a todos vocês, um prazer conversar com vocês. Essa conversa foi muito rica também para mim, aprendi uma série de coisas aqui. Nós tínhamos um colega na CVM que terminava o dia e falava assim: muito obrigado, aprendi muito. Então, aqui eu vou repetir esse bordão dele, né, dizendo que eu aprendi muito a respeito desse mercado. É muito importante para a gente também ter essa proximidade maior com as pessoas que, na verdade, constroem esse mercado, né, que são todos vocês. E dizer que a CVM sempre estará presente, apoiando qualquer iniciativa educacional. Né? A educação é um dos pilares aqui da atuação da CVM no mercado. Quando a gente fala que nós temos uma educação financeira deficiente no Brasil, né? Eu acho que quase todos nós, ou se não todos nós, concordaremos com isso, e iniciativas como essa vêm para diminuir essa deficiência na educação, e a CVM sempre estará disponível para participar de qualquer iniciativa que vise a melhorar o conhecimento das pessoas que atuam no mercado. Obrigada, parabéns a vocês pela iniciativa e obrigada pelo convite. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Então, esse evento está gravado, vai ficar depois disponível aí nas nossas redes sociais e também, acho que na Bracel, certo, Bernardo? E também a gente convida vocês todos a baixarem o e-book aí no nosso site, no site da Bracel, e poderem ter acesso a esse material. Muito obrigado e boa tarde a todos. Tchau, tchau, pessoal.